Já a segunda parte, né, a gente mostrou como é que fazia com o DFS, e a segunda parte agora a gente vai discutir um pouco se o gráfico tiver ciclos e vou mostrar um outro algoritmo para resolver isso, que é o algoritmo de K. Bom, se o gráfico contiver algum ciclo, então não existe ordenação topológica, não dá para fazer, porque o ciclo, ele por definição é uma relação de dependência cíclica. Então, quem é que você executa primeiro? Não tem como dar resposta para isso. Agora, às vezes, o problema precisa que a gente descubra se tem uma ordenação topológica possível ou não. E aí, no algoritmo anterior, a gente não tinha necessariamente essa informação, né? Eu vou mostrar um outro algoritmo aqui que considera a possível existência de ciclos com uma solução bem simples e também resolve de uma forma diferente. Então, serve como exercício aí de mental, né? Para a gente ver duas formas de resolver o mesmo problema. Esse é o exemplo, né, que eu falei, que não dá para funcionar com gráficos cíclicos, com ciclos. E aí, esse outro algoritmo, o algoritmo de Kahn, ele parece um pouco um BFS, e às vezes tem problema que é mais adequado você resolver com esse tipo de ordenação. E se o gráfico possui um ciclo, a gente vai conseguir ver isso fácil nesse algoritmo. Qual a ideia do algoritmo? Ele é relativamente simples, você, primeiro passo, né, se você tiver N vértices, você pega todos os vértices que tem degree zero. Degree zero é aresta chegando nele. Então, arestas entrantes naquele vértice. Então, você pega todos os vértices que não tem nenhuma aresta entrando nele. Isso significa que o vértice não tem nenhuma dependência. Ele pode começar, por exemplo, sendo o primeiro a ser executado. Então, você pega todos esses vértices e enfileira nessa fila Q. Então, enquanto tiver algum vértice nessa fila, o que é que você faz? Você pega o vértice que está na primeira posição da sua fila, né? Então a gente chama esse vértice aqui de U. Esse U já faz parte da sua resposta, então perceba que os primeiros vértices com o degree zero estão na fila também. Então o primeiro que eu vou pegar aqui vai ser um vértice que pode ser o primeiro a ser executado. Então eu já adiciono ele como minha resposta, que eu já sei que ele é o primeiro a ser executado. Mas nos outros casos significa só que toda vez que tem degree zero, significa que as minhas dependências para ele já foram resolvidas. É para mostrar como é que isso se aplica aqui. Aí eu adiciono esse cara da minha resposta, o U. Depois, eu removo o U do grafo e todas as arestas que partem de U, eu removo também. Aí significa que se eu tiver um vértice V, por exemplo, eu tenho uma aresta de U para V. Quando eu remover o U, esse in-degree do V vai ser diminuído de 1. Entendeu? Porque aí é justamente esse passo. Ou seja, quando eu removo um vértice do grafo, eu removo o vértice e as arestas que saem dele. Então, isso que eu estou dizendo aqui. Para cada vértice adjacente a U, se depois dessa remoção esse vértice adjacente ficou com degree zero, eu enfileiro V na minha fila. Por que isso acontece? Se ele ficou com degree zero, é porque todas as dependências para ele já foram executadas antes. Que cada dependência dele eu fui removendo, e aí eu fui diminuindo o degree daquele vértice V. Obviamente, como você já percebeu, em algum momento eu vou ter que contar o degree de cada vértice do meu grafo. Ou seja, eu tenho que saber. Geralmente a gente faz isso na hora que a gente está montando o grafo. Na hora que você adiciona uma aresta de U para V, você vai no vértice V que recebe a aresta e aumenta o degree dele. Né? Bom, aí você roda esse loop, quando a fila estiver vazia, você resolveu tudo que você tinha que resolver, e aí no final, o que é que você faz? Você verifica se a sua resposta, se o tamanho da sua resposta é igual à quantidade de vértices que você tem no grafo. Porque se você conseguiu colocar todos os vértices na sua resposta, é porque você resolveu todos, né? Resolveu todas as dependências entre eles. Então é simples, né? Se isso não aconteceu, significa que não foi possível. E se não foi possível, por que não foi possível? A única possibilidade é você ter encontrado algum ciclo. Então, se isso for diferente de N, a resposta não só é não, como significa que você encontrou algum ciclo no seu grafo. Aí eu vou mostrar um exemplo de código, também aqui aqui, ó, no GitHub.
aumentar um pouquinho aqui. Você vê aqui que a ideia é essa, né? Você tem a minha fila, certo? Todo mundo que tem InDegree, para cada vértice do grafo, todos os vértices que tem InDegree 0, eu adiciono na fila. Aí depois eu vou tirando esses vértices da fila, adiciono na minha resposta, que eu estou chamando aqui de top sorting, marco, aí a deleção aqui, eu faço uma deleção lógica, então eu marco ele como removido, aqui true, e aí eu verifico, para cada vértice esses aqui são os vértices adjacentes a U, então para cada vértice que é adjacente a U, se aquele vértice não foi removido ainda, né, vou adicionar, aí eu diminuo o InDegree dele, ou seja, como eu removi U, eu tiro o InDegree do V, e aí se o InDegree do V ficou 0, eu adiciono V na minha fila para ser visitado. E aí volto para uma hora, ele vai sair aqui, ele vai virar U e assim por diante. E no final, como eu falei, se o tamanho do grafo, número de vértices, né, que é o meu N, foi igual ao tamanho da minha resposta, beleza, eu achei a solução. E a minha solução está contida nessa fila aqui. E aqui é uma fila, tá? Não é uma pilha. Então, para mostrar isso, aqui é a mesma função, tá? Basicamente a mesma função que eu mostrei lá no DFS. A única diferença aqui é que eu criei uma funçãozinha para adicionar um vértice de 0 para 1, por exemplo, porque aí eu adiciono do vértice de 0 para 1, vai ficar 0, 1, que era como eu fazia na outra, só que além disso eu adiciono o InDegree de V, né, que é quem está recebendo a aresta de U, partindo de U, adiciono com 1. Então eu criei o gráfico, que é o mesmo do exemplo passado, e aí na hora da impressão, ao invés de eu fazer o pop, que eu estava tratando como uma pilha no DFS, aqui eu faço pop left, ou seja, estou tratando isso aqui como uma fila. Pop left eu vou tirar primeiro os que eu coloquei primeiro, é diferente aqui. Como eu estou já colocando na ordem quem tinha sido resolvido, é uma fila, não é uma pilha. E basicamente é isso. Fica só como sugestão aqui de exercício, esses dois problemas, que é o Huxley 603 e o UVA 11060. Esse primeiro, a ideia é que vocês resolvam usando o DFS, e esse segundo, usando o algoritmo de Kahn. Vocês vão ver que a descrição dos dois problemas, principalmente para esse segundo, tem bem a cara do algoritmo de Kahn. É isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.